Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Tropicast. Recebemos muitos feedbacks positivos da primeira edição. Quero pedir a vocês que continuem seguindo, comentando e compartilhando os nossos episódios. Isso é muito importante para esse nosso projeto. Eu sou o Sidão, CTO da Linkana. Eu sou Wagner, fundador da Glassdata. Hoje estamos aqui com os ilustres Alan Batista e João Almeida, os fundadores da Campus Code. E para quem não conhece, é uma empresa que já foi responsável por formar aí mais de 600 desenvolvedores, desenvolvedores e desenvolvedoras Rails. Sejam bem-vindos. Obrigado, Wagner. Obrigado, Sirdes. Fiquei lisonjeado aí pelos ilustres. Com certeza. Boa. Obrigado, pessoal, pelo convite também. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando, assistindo. E é um prazer, Duas pessoas que são referências aí na comunidade Rails. Vocês, que... Vocês. Não, vocês dois. que estão ali movimentando a comunidade desde sempre e com esse projeto que é sensacional. A gente adorou a ideia e obrigado demais pelo convite. Pô, que legal, cara. Bom, então vamos se apresentar um pouco. Como é que vocês se conheceram? Conta um pouco pra gente essa história aí. Putz, vou deixar pro João, acho que... Eu acho que a minha perspectiva, que quando pessoas se conhecem, cada uma tem uma perspectiva, Acho que a minha perspectiva ela é mais impactante. Mais impactante. Eu vou fazer um adendo muito breve aqui de uma postagem, de uma resposta que eu fiz num comentário do Cid, numa postagem do Cid há muito tempo atrás no LinkedIn. Desculpa desviar um pouquinho, mas ela vai se conectar. Uma vez o Cid estava postando sobre o Tropical Rails e tal, e a gente tem que fazer referência a esse evento aqui, no Tropicast. E eu comentei com ele, eventos mudam vidas. Eu lembro de postar alguma coisa assim, e eu falei, olha, eu morava em Minas Gerais, me formei lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Ciência da Computação, e trabalhei lá por uns 2, 3 anos, até que eu vim, primeira vez, no primeiro QCon que teve aqui em São Paulo, primeiro QCon São Paulo, que tinha o InfoQ, que era aquele site antigo de fórum, tal, de discussão. E eu vim nesse evento e eu fiquei uma semana em São Paulo e falei assim, eu preciso trabalhar aqui. Eu conheci pessoas no evento e tal, e o evento foi em setembro. Dia 1º de dezembro eu comecei a trabalhar na Local Web como desenvolvedor, e foi lá que eu conheci o Alan. Então, eventos eles servem para isso, para agitar a vida das pessoas, para conhecer, ver pessoas que te inspiram, que você só conhecia ali em postagens e tudo mais. Elas existem na vida real, que elas estão ali e são acessíveis, Acho que a grande maioria é super acessível, tá ali disposto a comunicar. Eu assisti o episódio do Jackson, que é uma pessoa que todos da comunidade admiram, claro. E ele falando isso, que ele passa o WhatsApp dele para alunos e tudo mais. Então, é legal ter esse contato, e esse contato acontece muito mais fácil em eventos, Então, por isso que eu fiquei muito feliz com a volta do Tropical Rails. Então essa parceria surgiu a partir de um evento de vocês dois. O evento mudou minha vida e me fez vir trabalhar na Local Web. No meu primeiro dia de trabalho na Local Web, eu tive essa sensação. Eu cheguei para trabalhar e eu cheguei um pouco atrasado, que eu literalmente me mudei para São Paulo na madrugada e eu comecei a trabalhar no dia seguinte. Cheguei para trabalhar um pouquinho ali fora do horário que eu tinha combinado. E a pessoa, que era a nossa gerente... cheguei esbaforido ali e eu não sabia nem onde eu tava. Eu me guiava ali pelo GPS, que era um GPS super antigo e tal. Eu cheguei na Local Web, acompanha o Alan, o nosso gerente na época me apresentou o time, me apresentou onde é que eu ia trabalhar, me deu um computador, senta ali com o Alan. E aí o primeiro impacto que eu tive, e aí também remete um pouco à minha história com Ruby e tal, eu vim do mundo do .NET, e eu comecei a aprender Ruby Rails uns 2 anos antes dessa história. E o Alan tava ali, codando, com VI aberto, com Vim aberto, codando Ruby e tal, mexendo um monte de arquivo e tal. E eu vindo do mundo do .NET, acostumado com Visual Studio e tudo mais. Eu olhei e pensei, assim, ai, acho que eles vão me demitir em uma semana, que eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Eu só pensava, eu tenho que durar pelo menos um mês, porque eu fiz umas contas para poder me mudar para São Paulo, pelo menos para pagar essas contas e voltar no 0 a 0 para mim. Pelo menos a experiência, Pelo menos a experiência, pelo amor de Deus, Pelo menos a experiência aqui, vim, trabalhei aqui um mês na Local Web, conheci como era. Mas foi assim que eu conheci o Alan, a gente começou a trabalhar juntos, e aí, falando um pouco de comunidade, a Local Web estava nesse processo de transição de vários sistemas internos que usavam plataformas proprietárias para plataformas mais no formato open source, e a gente embarcou em um grande projeto de transição de sistemas para o mundo Ruby on Rails, e a gente foi desenvolvendo essa amizade, essa parceria de trabalho, e acho que o pontapé inicial foi esse, A gente ficou alguns anos trabalhando juntos lá, antes até começar a surgir as ideias de começar alguma coisa que seria a Campus Code, algum tempinho depois.
Legal ele citar, né, que ele falou assim, tipo, que eu não tô entendendo nada, né? E aí, a curiosidade, talvez nem ele saiba que nem eu tava entendendo o que eu tava fazendo. Tinha acabado de virar o sistema de produção, tipo, caiu tudo, o cara que fez tinha saído e tal, né? Tipo, a gente tinha que subir aquele sistema de qualquer forma. Eu tava desesperado, que eu tava com 1000 arquivos abertos. Falei, cara, isso aqui estava rodando até 5 da tarde. Então, coitado, ele caiu desse momento do meu lado, assim, falei, cara, eu lembro de ter deixado ele umas 2 vezes sozinho na mesa, assim. Fica aí, vai olhando aí, daqui a pouco eu volto. Mas viramos, cara, né, gente? Viramos o projeto daquele dia, inclusive, né? Conseguimos fazer funcionar. Cara, sensacional. E eu quero pegar essa frase que você falou, João, e repetir assim, porque é verdade, eventos mudam vidas, comunidade, eu aprendi Ruby em comunidade, e foi por isso que eu resolvi voltar com o Tropical, né? Disse, pô, a gente precisa de um evento. E às vezes eu fico, eu não sei se é triste a palavra, mas eu fico pensativo, né? Nossa, tem tanta gente que está no mundo de programação, mas não tem um hábito de participar de eventos, não tem um hábito de ir para encontros de guru, né? E as pessoas não sabem o que elas estão perdendo, né? E vocês tiveram essa oportunidade de talvez estar lá no epicentro, né? A Local Web, quem, né, organizava as RubyConfs, organizou por diversos anos, então tem uma importância enorme dentro da comunidade. Então, eu acho que eu também queria ouvir um pouco disso, sabe? De como foi tá lá na Local Web, no meio desse epicentro de eventos de comunidade, sabe? Então, um dos trabalhos que nós fizemos juntos, né, João, foi fazer o meio de pagamento da Rails Summit, se não me engano. Né? Acho que foi um dos primeiros eventos da Local. Então, assim, que é algo que a comunidade não via, né? Porque a Local Web estava migrando seus projetos, alguns, né, para Ruby e tal. E nós decidimos, nesse meio tempo, fazer o meio de pagamento, né, de um evento de Ruby, né, em Ruby. Né? Então foi em Rails, tal, né? Foi um grande desafio na época. Tal. E é isso, né? Então, nós tínhamos muitas pessoas que estavam muito ligadas à comunidade, né? O Fábio Kung, o Akita, trabalhava lá, e tantos outros, né? Nando falei Vieira. Nando Vieira. Nando Vieira, eu lembro que eu tava lendo artigos dele tipo, uma semana antes, tipo assim, desvendando aquele, na época, Rails 3 ainda e tal, desvendando aquele começo ali, e 15 dias depois eu tava vendo, olha, ele tá ali. 2 baias do lado, assim. Era bem legal isso. E nesse pioneirismo aí de vocês na Local Web, vocês se deparavam com a necessidade de formar gente lá, de treinar, ou vocês contratavam do mercado? Como é que isso era? Como é que vocês construíam as equipes nesse momento onde tudo era novo? A ideia original da Campus nasce dessa necessidade, né? Que nós, na Local Web, como empresa grande, imagina, né? Assim, milhares de funcionários e tal, então tinha um processo de contratação, né? Inclusive, algumas pessoas que eu contratei como gestor lá, eu contratei fora desse processo e foi caótico, né? Não caótico para mim, né, como gestor, mas porque burlava o processo, né? Falava, pô, Alan, não tem que passar por um pipeline todo. E quando nós íamos pro pipeline, quem aparecia? Programadores .NET, programadores Delphi, aparecia de tudo. O RH falava assim, cara, tô com 100 candidatos aqui, olha os 100. Eu falei, cara, se eu olhar para os 100 caras, eu não vou encontrar ninguém e ainda vou perder um tempão. E eu preciso entregar projeto, tô com coisas atrasadas. Imagina, uma empresa daquele tamanho, né, com muitas demandas e tal, passando por transição de projetos. E aí o que nós decidimos? Falar, cara, vamos tentar contratar pessoas um pouco menos experientes, né, já que as tecnologias que nós usamos são muito fora, né, do mainstream naquele momento ali e tal. Então é difícil encontrar programadores experientes do Ruby, vocês lembram disso, nesse momento do mercado. E vamos treiná-las aqui. E o que a gente fez? A primeira leva foi pegar pessoas inexperientes e colocar para fazer cursos fora. Então, cara, curso, sei lá, Alura na época, a gente pagou até curso de ABAP, né, para vocês terem uma ideia que tinha SAP lá na Local Web. Então, foi isso. Os caras voltavam, até tinham as competências técnicas, não vou negar, né? Até para não dizer que os cursos não eram bons, né? Que tipo, o investimento foi ruim. Só que cultura, cara, eles não entendiam nada que nós fazíamos, sabe? Tipo, não se integravam, não entendiam, né? Assim, tipo, que muito que nós fazíamos era parte do que nós acreditávamos como cultura de software, entendeu? Então, assim, a gente testa não porque a gente quer fazer um código com menos bugs, é porque para nós é importante, tal. Então, tinha essa questão cultural e cultural também do dia a dia do time. Então, não obtivemos sucesso. E aí, fizemos mais alguns testes e caímos num último teste, no último antes da nossa saída, minha do João, que foi contratar pessoas e falar, cara, não, eles seriam treinados conosco, aqui, no dia a dia. Vamos programar com a gente. Não vai ser um curso, vai ser sentar com a gente e programar. Como eu aprendi, como ele aprendeu. Então, assim, a gente aprendeu a programar em que momento? Programando.
né? Tínhamos, obviamente, a nossa carreira acadêmica, né? A sua visão acadêmica, mas tinha uma questão de vivência ali de programação que nos fez se tornar programadores que somos. Cara, quando a gente fez isso, foi da água pro vinho, assim, porque nós compartilhávamos o que fazia com os caras, nós mostrávamos, nós não elegíamos uma tarefa para júnior, uma tarefa para sênior. Não, você vai sentar comigo. Acho que o exemplo que o João deu depois virou embrionário para Campus Code. Como aconteceu com ele? Ele sentou comigo no primeiro dia. Foi traumático para ele no primeiro momento? Foi. No segundo dia ele falou, cara, já entendo o que o Alan faz. No segundo, fala, cara, vamos fazer um deploy juntos. Então, por que tem esse processo de deploy aqui, Alan? Eu explicava para ele, voltávamos. Alan, João, vamos fazer uma feature assim. Poxa, Alan, me explica um pouco. Então, ele foi aprendendo isso e se tornou o programador que é. Quando a gente compartilhou essa forma com os programadores, a gente fala, cara, tipo, pô, tem uma galera, talvez até que vocês conheçam, sei lá, algum o Jamais, né, que é o Gabriel. Putz, tem muita gente que a gente formou nessa época. Uns 6, 7 programadores naquela primeira leva, depois fizemos mais algumas outras. E disso nasce a ideia da Campus Code, entre várias outras coisas que nos motivou a ter a fundar a empresa, mas uma delas é compartilhar como programamos, programando. Sabe? Sentar com a pessoa e programar um dia a dia com ela. Então, na Local Web nasce isso, depois, inclusive, a Local Web vira um grande cliente nosso, com o Quero Ser Dev, que a gente formou, né, milhares de pessoas, muitas pessoas passaram lá pra gente e tal. Né? Acho que cada batch eram 3 mil testados, né, João? Eram 3 mil inscritos. né? Depois, né? Mas antes de você contar aí do depois, me conta um momento que vocês tomaram a decisão, vamos fundar a Campus Code. Como é que foi esse processo? Foi fácil? Levou um tempo? Foi uma decisão rápida? Acho que tem a versão longa, mas vou tentar fazer a versão curta aqui. A gente já estava um pouco nessa. Eu fico até amanhã pra contar essa versão Ela longa. fica só nessa resposta, dá pra fazer o episódio. A versão longa vai sair no conteúdo premium que vocês assinarem aqui. Mas a versão curta é que a percam. gente já estava decidido a fazer alguma coisa, né? Como eu falei, foram alguns anos ali de aproximação, de criando essa amizade, né? Que nós temos até hoje. E decidiu, a gente começou a olhar para o mercado como um todo, procurando opções, né, do que fazer e tudo mais. A gente tem que lembrar que essa época a gente está falando de 2013, 14 ali, então é aquela época de a cena startup chegando no Brasil, então aquele movimento que tinha rolado no final dos anos 2010 ali, 2000, né, fora, estava começando a chegar aqui, então você pega várias empresas que são unicórnios hoje, algumas ainda nem existiam nessa época, algumas estavam aparecendo como uma coisa totalmente diferente até do que são hoje, né? Estavam experimentando ideias. E para todas as ideias que a gente falava tipo assim, legal essa ideia, a gente vai precisar de uma equipe de desenvolvimento e a gente não tem essa equipe de desenvolvimento. A gente não tem dinheiro para contratar essas pessoas, tipo, ir na rua, trazer a pessoa com a experiência que a gente quer, que produza como a gente imagina. Quando a gente falou isso pela terceira ou quarta vez, legal, mas a gente não tem uma equipe. A gente olhou e falou assim, por que a gente não monta então a equipe? E aí a gente começou a analisar a montagem dessa equipe como um negócio. E falando de novo que eventos mudam vida, eu estava num evento e foi a primeira vez que eu vi o termo bootcamp. Rolou uma palestra sobre bootcamp, tipo assim, como estava revolucionando a formação de pessoas programadoras nos Estados Unidos, a ideia de bootcamps e tudo mais. Foi a primeira vez que eu vi esse termo e eu mandei mensagem pro Alan na hora. Falei, putz, tô vendo uma palestra aqui que eu acho que tem a ver com o que a gente tem conversado. E dali a gente saiu com várias novas ideias, experimentando algumas coisas. E a gente decide, com o apoio, né, de amigos, de empresas tal, que a gente conhecia, a gente decide, então tá, vamos lançar aqui uma bem startup daquela época. Vamos lançar uma landing page explicando um pouco da ideia, quer saber mais, se inscreva aqui. A gente literalmente foi conversar com pessoas em cafés de shopping, a gente foi pra rua, com todo mundo que se inscreveu, a gente ligava e marcava um horário, explicava mais detalhes, a pessoa queria saber, a gente ia até ela, e nisso a gente decidiu tem vários pontos assim, que o Alan foi brilhante assim, com ideias, ele falou, vamos montar a turma que a gente acha mais difícil, dentre as pessoas que estão dispostas a participar, né? Porque a gente prometeu o seguinte, olha, nós vamos fazer um treinamento que vai ser ombro a ombro, a gente vai sentar numa sala durante 3 meses, de segunda a sexta, das 7 às 10 da noite, e vamos fazer projetos juntos, até você virar uma pessoa desenvolvedora. E, dada essa premissa, então era uma dedicação de tempo gigantesca, a gente ainda pegou o final de ano, a gente passou a época de final de ano, de Natal, tudo isso fazendo esse treinamento, essa primeira turma, foi o nosso beta teste aí, o nosso MVP,
da Campus Code, a gente ainda escolheu pessoas que a gente falou assim, olha, vamos pegar pessoas desafiadoras em N sentidos. Pessoas que tipo, nunca tinham tido contato com programação, pessoas que já tinham tentado virar pessoas programadoras e não tinham conseguido virar pessoas programadoras no sentido de tentar fazer uma prova técnica e não conseguir já 2, 3 vezes. E a gente compôs essa turma e fizemos. Fomos aprendendo, fomos investigando, montando. A gente tinha uma ideia do processo, mas acho que a primeira turma deu uma cara para esse processo, como ele deveria ser, como a gente trabalha até hoje, né, no sentido de ser um processo de desafios, mas é um desafio que constrói um projeto de verdade, e a gente acompanhando, e a gente chegar às vezes num dia e trazer uma ideia diferente, e eu acho que eu posso falar um pouco mais disso nas versões mais atuais, né, a Campus Code ela evoluiu, né, o formato de treinamento dela, e hoje em dia ele é muito mais né, é evolução, né, são mais de 10 anos fazendo, então... Como que é hoje o processo da... Algumas coisas embrionárias daquela turma já deram certo, e só para... E a gente decidiu começar a empresa porque essa turma do MVP deu certo, sabe, Wagner? Então aquela pessoa que tentou 2, 3 vezes fazer o teste, ela fez um teste antes de acabar. Nesses 3 meses apareceu uma outra oportunidade e ela conseguiu a promoção para virar programadora. Teve uma pessoa que era QA e saiu, né, dessa vaga de QA e conseguiu também uma primeira oportunidade como pessoa programadora. Então, nesse aspecto foi bem legal. Não, teve Você falou... o cara mais, desculpa por parênteses, o cara mais jovem da turma depois foi sênior no Nubank, sabe? Assim, tipo, verdade. Os caras foram. O cara que era QA, que também não conseguia virar dev, já citei ele virou sênior depois na Acredita, se eu não me engano, sabe? Assim, tipo, então foi um divisor de água pra esses caras, né? Da primeira turma. Não que teria sido pros outros, né? Mas pra esses especial foi bem legal. Ô, pessoal, mas é segredo corporativo ou vocês podem revelar aí a metodologia? Não. O que você aprende quando chega lá na Campus Code? O João falou que tem um aspecto cultural bem forte, né? O que é esse aspecto cultural? Conta pra gente aí um pouco. Deixa eu fazer uma piada sobre o segredo do tempero, né? Se você pode contar, né? Porque assim, tentaram nos copiar logo no começo, né? Tipo, surgiram um monte de outras coisas e tal, mas é difícil copiar o João e o Alan. Acho que a primeira coisa, nós encarávamos assim, tinha muito da gente. Então eu falei assim, cara, quer copiar, você tem que copiar a gente. Ponto 1. E ponto 2, nós sabíamos, e acho que a gente vai chegar no momento da história aqui, que é muito caro fazer esse ombro a ombro. Vou deixar o João contar isso, mas assim, é muito caro. Imagina, vou treinar o Wagner, eu vou ficar com você, sei lá, 3 horas todo santo dia. Quanto custa a minha hora pra ficar com você 3 horas por dia, saca? Então assim, isso que as pessoas não percebiam. Só que é isso que você faz na sua empresa. Lá no Encana, quando vai chegar um cara um pouco menos experiente, vocês vão codar com ele. Quanto custa isso? Então, as empresas não entendiam, né? E aí nós tivemos uma dificuldade inicial lá, acho que o João vai chegar nessa parte, mas eu vou passar a palavra. A gente começou como uma empresa e a empresa precisava render dinheiro. Então a gente desenhou o modelo de treinamento, conseguimos na época uma sala ali na Alameda Santos, bem atrás da Fiesp, ali na Avenida Paulista, para quem não é de São Paulo, então bem na localização central da cidade, a gente estava atrás da Avenida Paulista, e lançamos a abertura de turma e começamos a fazer essas turmas. Só que no começo, então, a Campus Code acho que ela tem 2 momentos. O momento que a gente vendia treinamentos para poder sobreviver enquanto empresa e o momento que a gente conseguiu fazer a virada de chave no aspecto financeiro e conseguiu fazer talvez o que era o nosso sonho desde lá atrás. Então, para explicar melhor isso, né, o nosso treinamento ele sempre partiu de uma premissa de que a pessoa tinha que ter alguma aptidão com programação. Ela não precisava ter nenhuma experiência prévia com programação no sentido de, tipo assim, já trabalhei, já fui QA, tester, já fui alguma outra coisa ligado aqui, já trabalhei com UX hoje em dia, tal, alguma coisa. Não, a gente não tinha essa premissa, não tinha esse pré-requisito. Mas para conseguir fazer o treinamento que nós sonhávamos, então quando o Alan falou que a gente não encontrava aquela pessoa pronta, a gente está falando, e aí tem uma frase que é meio dura, assim, ela é meio difícil de falar, e aí esse era o nosso problema até no nosso discurso de vendas, né? Que o primeiro episódio foi com o Jackson e tal, e acho que tem essa ponte. Então, e o Jackson cita lá, tipo, 40 mil pessoas já foram alunos, eu lembro que ele falou alguma coisa assim. E aí eu achei engraçado que nós temos 40 mil pessoas que se inscreveram no nosso processo seletivo, na história. Mas formadas que terminaram e têm o certificado final, são pouco mais de 600 pessoas. Então, tem esse gap. Então, João, esse é um desnível, né? É um abismo isso, né? O que acontece nesse processo? Nós queríamos encontrar pessoas, então, com alguma aptidão de programação e preparar essa pessoa para entrar em empresas de altíssimo nível.
E para entrar numa empresa de altíssimo nível, aí eu lembro de falar isso com alguns candidatos, algumas candidatas, pessoas que chegavam à nossa porta e falavam assim, olha, eu sei que você consegue escrever um if, se eu sentar aqui com você, você vai entender o que é definir um método, fazer um if, fazer um loop. Eu sei, fazer uma página, renderizar um endpoint numa API que vai entregar dados para outro lado consumir, eu sei. Mas quando você vai para uma aplicação, mundo real, que circula milhares de reais por hora no seu código, milhões de reais por mês, né? Por exemplo, estou citando aqui o exemplo de sistema financeiro, por exemplo, o seu if que determina se tem que aplicar multa ou não naquele pagamento, no final do ano pode gerar uma diferença de milhões de reais no balanço do ano, no resultado da empresa. Aí você vê que a pessoa, talvez ela não tinha conectado esse ponto, de tipo assim, a gente não vai brincar de tutorial, a gente vai fazer coisas de verdade. E para fazer coisas de verdade, não adianta só você saber programar o if, o else, o método. Você tem que saber escrever testes, você tem que saber que o seu código vai ser revisado, e nessa revisão vão pedir para você jogar fora, vão pedir para você fazer de novo, e às vezes você vai fazer 2, 3 vezes e vão descartar o seu código. Você vai trabalhar em projetos que do nada vão ser cancelados. E tudo isso são sinais de quê? De que você tem que ter colaboração com parceiros, que você tem que ter administrar essa frustração de um projeto ser cancelado, do seu code review, né, do seu código quando vier a revisão de alguém mais experiente, que você vai bronca no bom sentido, né, que eu sou totalmente contra ser agressivo no code review, mas você vai ouvir uma coisa tipo assim, olha, isso aqui está incompatível com o padrão da empresa, preciso que você refaça. E você ficou ali 2 dias batendo cabeça para entregar aquele código e vai chegar algo assim. Então, você vai ouvir uma crítica ao código, mas não a você, né? E você precisa aprender a lidar com isso. Perfeito. E a gente queria encontrar essas pessoas, mas era muito difícil encontrar essas pessoas. Então, no começo, a gente começou fazendo uns treinamentos um pouco mais iniciais. A gente fazia uma introdução a Ruby, A gente fazia. O nosso treinamento ele nunca foi um treinamento de Ruby on Rails. Ele sempre usou o Ruby on Rails. Essa é uma parte também interessante, porque a gente considerava que era uma tecnologia que facilitava para a gente mostrar isso tudo de uma vez. Mostrar a parte de integração com o banco de dados, de testes. É um framework que sempre facilitou a escrita de testes automatizados. Então, a gente sempre foi para esse lado. Né, de usar o Ruby on Rails como um jeito fácil ali de colocar essas coisas no ar. E aí a gente tem o primeiro momento, mas quando a gente consegue realmente fazer a virada, e muito disso tem a ver com as empresas que começaram a apoiar as turmas, e as empresas permitiram, a gente conseguiu fazer o nosso modelo mais atual, que sempre foi o nosso alvo. Tô avançando aqui, né, para não ficar tomando muito tempo contando toda a história, mas a gente conseguiu fazer o quê? Um processo seletivo que prepara essas pessoas, só que a gente sempre teve essa premissa também de que o nosso processo não deveria ser um processo só com caráter eliminatório, ele é um processo preparatório para as pessoas entrarem nas turmas. Então, quando eu falei de 40 mil pessoas inscritas, a gente teve, né, na história mais de 40 mil pessoas que se inscreveram em processo. Quando a pessoa se inscreve, ela ganhava acesso a vários mini cursos ou até cursos completos ali de Ruby, Rails, Git, banco de dados, HTML, APIs com JavaScript, né? Então, ela ganhava acesso a vários cursos que a gente foi gravando ao longo desses anos e a gente aplicava testes. Testes pesados. Em uma semana resolver 8 desafios, tipo nível hard do HackerRank. E a gente avaliando as pessoas numa plataforma que a gente desenvolveu também com Ruby on Rails, que é bem legal. Então, a gente ficava avaliando as pessoas e aí a gente entrevistava essas pessoas e conhecia o perfil delas. E aí, desses 40 mil pessoas, eu trouxe aqui uma colinha, né? Mas a gente via que, por exemplo, 88% das pessoas dessa nossa base, a gente tinha um questionário socioeconômico, que ele é todo anônimo, mas a gente tem o dado, né? 88% das pessoas declaravam ter renda familiar de até 5 salários mínimos. Então, eu falei assim, olha, se essa pessoa passar pelo nosso treinamento e conseguir a vaga que a gente sabe que os parceiros vão oferecer, vai mudar demais a renda da família dela, vai transformar a vida dessa pessoa. Então a gente fazia processo técnico, com treinamento, com alguns cursos, né, gratuitos ali para a pessoa, fazia entrevistas e aí começava o treinamento. E aí a magia do treinamento é que essa pessoa, no primeiro dia, ela já sabia o que era um controller, uma action, uma migration, já sabia rodar um básico, rodar um teste unitário simples, e aí a gente conseguia fazer o nosso sonho lá atrás, que era, vamos começar primeiro dia. Tá aqui um PDF que eu escrevi vários. Outro dia eu estava conversando com o Leandro Proença também, que é muito ativo na comunidade e tal. Ele falou, cara, esses projetos aqui... Não, eu escrevi todos. Eu tenho aqui uns 30 PDFs aqui de projetos. A gente entregava um projeto para aquele grupo ali de 30 pessoas, 18 pessoas, dependendo da turma, e vamos fazer esse projeto juntos, e vamos dividir aqui. E a gente conseguia falar realmente da rotina de um time de desenvolvimento. Então, olha, você vai abrir uma branch, você vai abrir um pull request, eu vou fazer a revisão, e aí vou pedir para você mudar, e você vai ter que escrever testes. Então, a gente começava a falar realmente da rotina. Quando a pessoa saía,
ela estava pronta para entrar em qualquer time assim de alto nível assim de empresas no Brasil e até fora também, porque ela sabia toda essa rotina. Era isso que a gente sentia falta lá atrás. Não era só escrever o código, era saber entrar numa rotina. A gente, né, sabe, tem uma galera que nas entrevistas com a gente ouvia ela falar, tipo assim, pra mim codar, sei lá, de madrugada que minha família tá dormindo, eu meto um fone aqui, faço o código, entrego de manhã e vou dormir. Eu falei, não, cara, durante o dia você vai ter que vão revisar seu código, então tem uma parte de comunicação. Eu acho que essa mudança no cenário de programação que a gente acompanhou, que realmente era aquela uma pessoa só, né, tipo estilo cowboy lá, tipo assim, sentava e codava tudo sozinho, não, passou por um processo de mais colaboração, equipe de desenvolvimento. Então, para fazer parte desse processo, acho que a Campus Code se baseia muito nisso. Escrever código é um pedaço do seu trabalho. E a gente vai te colocar numa rotina para avaliar tudo que você faz durante uma semana, um mês, 2 meses de trabalho. Então, é por aí. Massa. Mas eu queria falar um ponto sobre o tempero, né? Que, assim, acho que o primeiro tempero, então, assim, tipo, é selecionar, sabe assim, tipo, as melhores peças, né? E, assim, muitos anos fazendo isso. Então, assim, a gente olha pra pessoa, parece prepotente até, mas fala assim, João, é programador já, sabe? Assim, é programadora já, João, sabe? Tipo, só de olhar. E são muitos anos fazendo, 10 anos fazendo isso. Então, primeiro ponto, fazer essa boa seleção, que o João falou, dessas milhares de pessoas, a gente seleciona algumas poucas. Depois dá para elas as melhores ferramentas, então esses vídeos que nós dávamos para eles. Uma vez selecionado, então para não repetir o que o João falou, o treinamento era programar junto com elas durante algum tempo. Projetos, que projetos? É fazer tutoriais? Não, projetos reais. Então por isso que era muito caro, por isso que é difícil, por isso que eram poucas pessoas. Entendeu? Então, assim, aquelas pessoas que saíram, para nós, quando ela entrava na Campus Code, quando elas entram, elas já são programadoras. O que elas precisam agora? Elas precisam de uma boa escola, elas precisam de bons projetos, elas precisam de uma boa assistência. E uma vez feito isso, nós tínhamos sucesso. Então por isso que a gente não tem muito medo de compartilhar o segredo do nosso tempero, do nosso molho e tal, porque a gente sabe, fala assim, cara, assim, tipo, não tem como fazer isso sem o João, não tinha como fazer isso sem o Alan na época, e outras pessoas que passaram por aqui conosco, tá? Porque era sentar com os candidatos, programar com eles, mostrar as técnicas que nós utilizávamos, compartilhar o que nós acreditávamos, porque assim, muita programação é crença. Assim, tipo, eu acredito que, óbvio que tem muita ciência envolvida, mas, cara, tipo, tem milhões de técnicas de teste. Tem, inclusive, bons programadores que não testam. Entendeu? E nem por isso, né? Putz, tem um cara que você tá fugiu a mente agora, mas, sei lá, o DHH, ele não usa RSpec, cara. Então, assim, tipo, sacou? Assim, tipo, e nem por isso, tipo, os brasileiros são melhores ou piores. Então, assim, nós compartilhávamos o que nós acreditávamos. Então, fazendo isso, saíam boas pessoas programadoras, que compartilhavam com o que nós acreditávamos, compartilhavam as nossas técnicas, só que elas estavam habilitadas para entender as próprias técnicas delas, projetos que elas vão participar, as linguagens que ela vai utilizar, essa coisa. Então, as ferramentas que nós elegemos era só um meio para chegar onde nós queríamos, mas a pessoa depois estava habilitada para usar o que ela quisesse, né? Tanto que a gente tem muitos programadores que já saíram até da linguagem, das técnicas e tal, e estão usando outras coisas, estão super bem sucedidas. Mas, super resumido, é isso o tempero. Sensacional. E pessoal, vocês me deram o privilégio de participar da comemoração de 10 anos da Campus. Tive a oportunidade de ir lá e palestrar. E uma coisa que me chamou a atenção foi ver a quantidade de pessoas que eram gratas a vocês por vocês terem mudado a vida delas. O João ensaiou falar aqui de algumas pessoas que viviam com a renda familiar muito baixa, né? E através da Campus, do que elas aprenderam, isso mudou a realidade não só dela, mas da família. Então, se vocês tiverem algum caso para compartilhar, assim, alguma história de... Obviamente não precisa citar nomes, mas se tiver uma história, eu acho que eu gostaria de escutar, eu acho que o pessoal de casa também ia gostar de conhecer, assim, como vocês impactaram a vida dessas pessoas. Eu tenho uma, eu já contei muito essa história, conto com mais nomes, né? Vou tentar contar com menos, porque acho que são muitos telespectadores aí, pessoas que vão assistir depois, então toma cuidado aí com as informações sensíveis. Mas é uma de borrar maquiagem, vocês falam assim, puta, como a gente conheceu esse candidato, né? Essa pessoa. Essa pessoa é ele, né? Já falei, então é homem, mas tudo bem, então já tem uma informação. Não vai ser difícil contar, né, com gênero neutro. Mas aí, assim, já tinha... Cara, programação não é pra mim, porque eu já tentei programar, não tô conseguindo vaga e tal. Beleza. Conheceu a Campus Code, treinamos. E aí nós estávamos no momento de transição, quando nasce a Rebase, né? A gente não chegou nem à história dela ainda, mas
E bem no embrião, o nome Everbase nem existia. Então a gente treinou essas pessoas e contratou algumas. Não sei se foram todas, foram parte, né, João? Não foi todas, não. Algumas. Contratamos como somos um projeto. Só que nós não queríamos ter uma empresa de desenvolvimento de software. Nós queríamos ter a Campus Code. Nosso sonho era a Campus. Então, o que nós fizemos? A gente fazia projetos para levantar uma grana, né? Assim, tipo, então, abrimos mão um pouquinho do nosso tempo ali de campus. Então, eu fiquei dedicado a esses projetos na época. E aí, quando a pessoa, tipo, sei lá, entregou lá aquela feature que nós buscamos ali com o cliente e tal, fizemos algumas interações com o cliente, nós permitíamos que a pessoa pudesse ser entrevistada pelo cliente e contratada. Né? Então, foi assim que nasceu a ideia de Rebase. Depois muda muito depois dessa ideia, mas tudo bem. Então, esse cara trabalhou com a gente, ele sai da empresa, vai pro cliente. Triste, fala, cara, eu não queria, porque eu gosto de trabalhar com vocês e tal. A gente fala, bom, mas, então, é o nosso negócio, cara, né? Não tem como ficar. Inclusive, ele foi um dos caras que nos motivou depois a mudar isso. Então, beleza, foi pro cliente. Mas aí ele tá sempre ali conosco, sempre permeando. Aí, uma empresa que era referência aí em Ruby Rails no Brasil, o contrata. Referência, você já deve imaginar que empresa que é, né? E que não está mais entre nós, não existe mais. Então, de novo, né, já deu mais uma dica. O contrata. O processo seletivo dos caras era super pesado, né? E ele passa, não só ele, como outros ex-alunos nossos, tá? Mas ele em especial, já que é a história dele. Tá lá super feliz, entra no projeto internacional, falando inglês. Ele, cara, aprendeu a falar inglês para isso. Então, tipo, mais uma superação aí desse cara. E aí a empresa, né, recebe uma proposta para ser adquirida por outra. Uma outra grande. De novo, mais um spoiler. Só que não foi muito legal o processo. Então, os devs, as pessoas que estavam lá, não ficaram muito felizes. E aí, as pessoas que nos conheceram vieram falar conosco. 3 pessoas em especial. E eles estavam no grupo. Ele fala, poxa, Alan, né, não sei se a gente quer, porque a gente não gostou muito da história, a gente tá pensando em outra coisa. E o que você acha? Dá sua opinião. Aí eu dei lá meus 5 centavos ali daquele assunto. E eles foram embora. No outro dia ele volta. Ele diz a seguinte frase. Ele falou assim, Alan, estão comprando meu passe, cara. Eu nunca imaginei que aconteceria isso na minha vida. Tinha cara lá de faculdade, tipo, sei lá, de USP, Unicamp, lá que trabalhava comigo, que falava inglês lá, tipo, desde criança, né? E escolheram me contratar. Eu tô pensando em ir pra outra empresa. Eu falei, cara, vai. Ele falou assim, cara, e o mais incrível, eu vou comprar uma casa pra minha mãe. Aí isso me pegou. Aí essa hora me pegou. Porque assim, cara, tipo, um menino que nem queria programar mais, morava fundão mesmo, cara, assim, tipo, onde ele morava. Ele vai ouvir esse vídeo, ele vai lembrar. E de repente ele se vê na possibilidade de comprar uma casa pra mãe com o trabalho dele. Sabe assim, tipo, ele sabe, não foi um cara que precisou explorar o trabalho de outras pessoas para isso, né? Com o próprio trabalho, com a própria renda, né? Com o próprio conhecimento, com o próprio esforço dele, sabe? Superando cada vez mais desafios, né? Ele consegue chegar nesse ponto. Então, assim, tipo, pra gente foi... Entre várias histórias, que a gente tem umas dezenas, né, João? Tipo, de histórias como essa. Mas essa aí me pegou, assim, na época. Essa é bem marcante. Essa é bem marcante. Sensacional. A gente tem muitas histórias também de... Conforme o projeto foi avançando, a gente sempre teve uma pegada social, de analisar realmente. Em alguns momentos a gente tinha essa decisão a tomar e transparecendo isso aqui, né? Deixando isso aberto aqui, né? Acho que é uma coisa que a gente nunca expôs, mas em alguns momentos a gente parava e a pergunta que a gente se fazia é tipo assim, olha, temos 3 pessoas, 2 vagas. A pergunta era, quais são as 2 que a gente vai conseguir impactar mais a vida dela, do que a gente conheceu dessa pessoa até agora aqui no processo. Então, como a gente sempre teve essa pegada, a gente tem pessoas que conseguiram, por algum motivo tinham uma necessidade, tinham um apelo ali até familiar, tal, de sair do Brasil, conseguiram, estão estabelecidas fora do Brasil, trabalhando há muitos anos. Tem pessoas que, super ativas, inclusive na comunidade Rails, que chegavam pra gente, tipo assim, putz, eu sempre sonhava, achava que pra mim o máximo salário que eu ia ganhar na minha vida era tanto. E ela conseguiu, ela achava, como é que fala? Hipotético, mas ela imaginava conseguir um emprego improvável, né? Não, esqueci, utópico. Ela achava utópico conseguir o emprego numa determinada empresa, ela conseguiu esse emprego depois de fazer o nosso treinamento, e depois alavancou muito mais, cresceu muito mais na carreira, e hoje tá voando aí numa empresa, inclusive fora do Brasil também. Então, a gente enxerga muito esses casos. E acho que uma coisa também que a gente tem muito orgulho é que a gente fez turmas só para mulheres, então a gente fez turmas, já tivemos turmas que era 40 mais. 40 mais. Então, a gente tem a pessoa... a gente tem pessoas formadas de 17 até 64 anos. Então, então são números assim, que a gente tem bastante orgulho assim, de falar que
particularmente a gente gosta bastante, né? Desculpa, Wagner. Eu vou contar 10 segundos. Eu já puxei a palavra. Teve um caso... Pode falar. Eu tenho família na Bahia, né? Que eu perdi o contato, tal, etc. E retomei o contato depois já de quase 30 anos de idade. E aí, uma das cidades que tinha uns parentes meus, estava bem pequenininha, né? Candeias, se não me engano. Bem, no interior de Bahia e tal. E aí, um dos nossos devs, né? Eu não sabia, quando a gente foi fazer pagamento, foi fazer alguma coisa, eu vi o endereço. Eu falei, cara, tipo, na cidade tem família, assim, tipo... E a casa dele, assim, tipo, os caras, assim, tipo, é num lugar ultra isolado. Assim, tipo, é uma pessoa que nunca se viu como programador. Nunca se viu. Tipo, ele não imaginou aquilo. As pessoas em volta dele, acho que se ele falar com 10 pessoas da rua dele, 9 não vão saber, não vão entender o que ele faz. Né? Então, assim, pra nós também, tipo, quando a gente supera a questão geográfica, né, que nós treinávamos pessoas só de São Paulo, a gente começou a mudar vidas, assim, que tipo, pra gente era utópico, já que o João usou esse termo, né? Nós não imaginávamos que nós chegaríamos tão longe, né? Então foi bem interessante. Foi mais uma também que marcou essa história. Uma curiosidade que eu tenho, dessas 600 pessoas que vocês formaram, que concluíram o curso, muitas outras, né, ficaram... tem as 40 mil, né, que entraram em uma parte do processo e não conseguiram. Mas dessas 600, vocês acreditam que tem alguma característica delas em comum para elas terem conseguido? Ou o que nelas tem de diferente de outras pessoas? Tipo, eu queria saber se existe um perfil de pessoa que está mais rápido. Como você falou, né, Alan? Pô, bateu o olho essa pessoa. O que é isso? O que é essa é uma questão de personalidade, de comportamento, Vou só fazer de estrutura? Vou fazer um parênteses antes que a gente sempre estimulou que as pessoas tentassem de novo. Então a gente tem muitas pessoas dessas 600 que fizeram mais de uma vez o processo. Fizeram 1, 2, 3, na terceira vez passaram. Quando a gente começou no processo mais online, a gente colocou também durante o treinamento um ponto que a gente avaliava se fazia sentido a pessoa avançar e concluir o treinamento. E algumas pessoas não concluíram o treinamento e tinham que voltar e fazer o processo de novo. A gente tem pessoas formadas que fizeram isso. Estavam dentro da turma, chegaram ali no... Até fiz a conta aqui, mas cedo estava conversando com o Wagner, 0009 lá, tipo, pessoas que efetivamente concluíram o treinamento. Ela já estava ali perto disso e voltou pro bolo para poder fazer o processo seletivo de novo e passar, né, pelo treinamento. Então a gente sempre estimulou isso. Então, eu sei que não é bem a pergunta, mas só dizendo também que nunca foi um problema se a pessoa não fosse aprovada numa vez, ela podia tentar novamente sem nenhum julgamento, nada disso. Ela podia, tem pessoas que tentaram várias vezes, inclusive, e a gente sempre teve esse olhar de permitir isso, né, de estimular as pessoas a tentarem de novo. Em relação ao que a pessoa que a pessoa precisava ali, né, eu acho que isso acontecia mais no passado, eu acho que hoje em dia acontece menos, mas ainda acontece, e isso não é que é um problema, mas isso acaba virando uma característica assim comum. Tem algumas pessoas realmente que não tinham muita afinidade com computação de forma geral. Então acho que chegava um pouco tipo assim, pô, não sei, meu primo trabalha com isso aí, sei lá, e comprou um carro. E a gente mora na mesma rua e eu tô longe de comprar um carro. Você diria que seria uma motivação errada da pessoa? Uma motivação errada. Isso. Exato. Então acho que isso acontece bastante, acho que nesse mercado, assim, sabe? E a gente resolveu a questão da motivação errada, que para nós era um problema no início, porque quando nós cobrávamos, né, a gente chegou a cobrar, sei lá, acho que o nosso maior valor foi 7 mil, João? Não lembro agora, foi a última vez que a gente... Sim. Nosso último valor. Então, assim, 7 mil reais, então, tipo, era difícil para grande parte das pessoas. Por isso que nós sempre tínhamos alguém que estava sendo treinado sem custo, né, um convidado. Tipo, cara, essa pessoa aqui tem que ser treinada. Então, nós sempre tínhamos 1 ou 2. E das que podiam pagar 3 no começo, 7 nas últimas turmas, tá? A motivação muitas vezes era errada. Só que nós tínhamos que pagar contas, nós tínhamos que deixar ela entrar. Nós negávamos as pessoas muitas vezes, né? Tipo, cara, tem certeza. Chegava e falava, cara... E, infelizmente, não seguiam na carreira, porque a motivação estava errada, a motivação era financeira. Cara, eu sou um analista financeiro e quero virar programador porque o programador ganha bem. Motivação errada. Quando nós tiramos o custo do treinamento, a gente fala, cara, então quem entrará aqui tem a motivação correta. Então essas seleções que o João fazia, nós já conseguimos peneirar aí, né? E obviamente com entrevistas, tal. Então não é só o olhar. O olhar está muito daquelas aptidões que a pessoa tem por natureza, né? Então assim, sempre tem um primo, você fala, cara, esse moleque aqui, ele não tá programando ainda, mas dá certo. Você tem uma filha de uma amiga que bate um papo e fala assim, cara, essa menina podia ser programadora.
Então, é uma série de características, uma afinidade com exatas, né, algumas vezes. Não que só pessoas de exatas podem se programar, mas tem algumas características que somadas, não isoladas, mas que somadas, fazem uma boa pessoa programadora. E nós, com o tempo, passamos a identificar muito rápido isso, né? Mas isso não era o processo seletivo. O processo seletivo são as ferramentas que o João utilizou. É que uma vez, quando chegavam as 30 pessoas para serem treinadas, a gente conseguia identificar, né, ao longo das etapas do processo, falar assim, cara, essa aqui atende plenamente essas características que a gente espera na pessoa programadora, essa aqui ela tem alguns pontos, mas com perseverança ela vai conseguir superá-las, sabe? Então, é um pouco disso, né, que a gente percebia nessas 600 pessoas, essas características comuns que as pessoas têm. E um ponto, só para complementar muito rápido, Cides, quando eu falei das frustrações lá atrás, que isso faz parte da vida, a gente simula isso. Então, o treinamento em si ele acontece no intervalo de 60 dias. Nesses 60 dias a gente simula troca de equipe, simula não, né? Executa, né? Troca de equipe, cancelamento de projeto, ó. Gente, o projeto tá acabando agora. Não, como assim? Não, tá acabando agora. Não, mas eu tava abrindo pull request. Tá, pode abrir, mas esse projeto acabou. A gente vai começar a falar de um projeto novo agora. Tipo, então, e faz parte do nosso... E a nossa equipe muitas vezes estava junto na sala, estava acompanhando isso para sentir a reação das pessoas. Porque quando o Alan falou que... E é real isso, né? Porque a gente faz basicamente o que a empresa... Quando a gente conversa com muitas empresas, elas falam tipo assim... Pô, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que investir numa turma, uma galera que está chegando, dedicar um tempo e ouvir. E uma coisa que eu sempre falo no nosso discurso de venda, aí mais pensando nas empresas, você pode ir lá parar uma equipe, 2 dos seus melhores pessoas programadoras, colocar elas para acompanhar um grupo de 10, 12 pessoas aqui durante 3 meses. Tudo maravilhoso você contratar as melhores pessoas técnicas desse grupo de 12. Daqui a 6 meses, do primeiro ciclo de feedback que você for dar para ela receber um feedback negativo e ela sair desse feedback negativo e sair detonando a empresa, detonando você, a quebra de cultura que uma pessoa causa é muito maior do que um projeto atrasado de código. Então, a gente sempre dividiu também o que a Campus Code entrega para o mercado e para as pessoas, porque as pessoas que participam recebem esse feedback, era um feedback metade técnico e metade comportamental. Então, a gente sempre dividiu isso. Então, metade do que a gente vai falar para a pessoa quando ela acaba o treinamento é como você foi tecnicamente. Agora, como você foi dentro de uma equipe de pessoas programadoras. E, na visão das empresas que sempre fizeram parceria com a gente e contratavam ao final, elas valorizavam muito mais essa segunda parte. Porque fazia parte do nosso discurso mesmo. Falei, olha, é muito mais barato você ter que ensinar um pouco mais de código para essa pessoa, que se comunica bem, se relaciona bem, do que você pegar uma pessoa que programa super bem, mas que não recebe bem o feedback, como eu falei, ou não consegue ter uma postura ali tranquila de dividir tarefas, né? A gente aconteceu uma vez num projeto, né, um caos aqui, a gente apresentou ali o projeto, aí a galera ia começar a codar, a gente falou assim, olha, vocês vão dividir, gente, eu sei, cada pessoa tem um ritmo, vocês vão trabalhar em duplas durante uma semana, pair programming, eu quero que cada dupla abra seus pull requests e tudo mais. Então passamos ali um modelo de trabalho normal de uma empresa e talvez de um projeto começando. E aí, teve uma pessoa que foi, isso era, sei lá, uma quarta-feira. Chegou o fim de semana, eu falei assim, olha, não precisam trabalhar no fim de semana. Sei que vocês estão empolgadas para estudar, mas vocês, por favor, estuda, pega o seu projeto pessoal, mas não mexe no projeto da equipe. Aí teve uma pessoa que chegou na segunda-feira com 22 pull requests abertos. Não, eu já fiz aqui a parte do projeto da equipe toda. Aí eu olhei e falei assim, poxa, muito legal. Olha, eu estou apagando aqui todos os seus 22 pull requests. Olha lá o admin do repositório. Eu falei assim, eu estou apagando tudo, fica com código aí para você, tá? Um experimento seu. Mas a gente não está aqui para disputar quem programa mais rápido. A gente está aqui para ver qual solução, porque se eu pegar uma tarefa para resolver, se cada um de nós 4 aqui pegar uma tarefa para resolver, cada um vai resolver de um jeito. Se eu juntar eu com o Cides, Alan com o Wagner, vai sair de outro jeito. Porque a gente vai ter uma mistura de experiências. A gente sempre valorizou muito isso também. Falei assim, eu não quero que você code correndo, eu quero que você sente com uma pessoa, discuta com ela, cada um traga a sua opinião, eu quero que esse código aqui seja uma mistura dos dois. Então, também teve muito disso no nosso processo. Muito isso. Legal. Antes de deixar o Wagner seguir aí com as perguntas, só uma curiosidade aqui. Ao longo desses 10 anos, vocês sentiram uma mudança no perfil das pessoas? Sei lá, passa pela minha cabeça que no começo as pessoas deviam perguntar o que é isso, o que é esse tal de Ruby. Depois, eu imagino que as pessoas ficaram empolgadas em aprender Ruby. E talvez, em algum momento, as pessoas questionassem se
não podiam aprender Node em vez de Ruby. Tipo, como é que aconteceu assim a mudança de perfil das pessoas ao longo do tempo? Eu acho que você estava lá na sala. Que a gente viveu essas 3 fases. Não, mas, João, acho que antes de responder diretamente a resposta do Cides, que é como o João já colocou, parece que você estava lá na sala, coletou essas informações de lá. O que nós sentimos muito nesses 10 anos de perfil foi geracional. Assim, era nosso conversa de almoço quando nós fundamos a empresa. Não fundamos não, acho que é um exagero, mas sei lá, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, quando nós íamos almoçar, a gente falou assim, eu falava para os meus 2 sócios, né, que é o João tem um outro sócio que está conosco na Rebase. Eu falava, cara, tipo, a gente tem que aprender a lidar com a nova geração. Porque assim, tipo, que as primeiras pessoas que nós formamos, na primeira turma, tinha um cara de 17 e tinha um cara de 30 e pouquinho, não vou lembrar exatamente a idade dele na época. E nós já sentíamos um pouco ali, já sabe, tipo, como eles lidavam ali com as frustrações, etc. Passado um tempo, passado 10 anos que nós estamos juntos, o cara de 17 tem 27. Então tem novos caras de 17, que é outra geração. E o cara de 35, se estivesse conosco agora, ele estaria 45, percebe? Então assim, a gente já não tinha mais esse lote, então, daqueles caras de 35 na época, quando nós fundamos, e os caras de 17 já não eram tão mais jovens. Então a gente começou a ter pessoas sendo candidatas que nós não tínhamos 0 contatos até então. Né? Então pessoas que quando nós fundamos a empresa tinham 8 anos, tinham 10 anos de idade. Né? Então esse questionamento de por que não Node é porque a pessoa falou assim, cara, tipo, eu não quero aprender uma coisa que parece velha para mim. Né? Ou por que você não programa? Por que não usa tudo com ChatGPT, o exemplo agora, né? Tipo, no momento que nós estamos agora. Então, assim, questionamento que tipo, você tem com um sobrinho mesmo, de 10 anos. Por que você faz isso, tio? Você é chato pra caramba, né? Então, assim, a gente começou a ter questionamentos que a gente precisou aprender a respondê-los, não com a mesma linguagem que nós respondíamos há 10 anos atrás, né? E talvez questionamentos que nunca apareceram. Porque eles passaram a aparecer por conta dessa nova geração chegando conosco e tal, né? E tinha que lidar com frustrações distintas. Então, como o João falou, que fez uma turma 40 a mais. Nós tivemos que, sei lá, usar técnicas que nós usávamos na fundação da empresa. Né? Ou técnica que a gente não usou também, né, João? Tinha gente que era bem mais velha, né? Que a gente a gente não teve contato com aquela geração também. Uhum. Então além das questões técnicas, Cirdes, também teve essas outras questões, né, que eram implícitas ao modelo de treinamento, né? Muitas pessoas juntas numa sala, tentando lidar com suas próprias frustrações, né? Mas, João, fala um pouquinho das perguntas também que são interessantes, né? A parte técnica é isso. No começo, pessoal, o que é isso? Aí, o que é Ruby? Tipo, por que a gente vai usar isso, sabe? Mas as pessoas estavam curiosas. Num dado momento, acho que estabeleceu um pouco mais, acho que a gente também conseguiu colocar o nosso pé na comunidade, então muitas pessoas chegavam até a gente porque conheciam já a Campus Code dentro da comunidade Ruby, e nessa transição, então a gente viu o React, viu a evolução do JavaScript e tudo mais, e as pessoas chegavam querendo já outras tecnologias que estavam em ascensão. Então, e é muito interessante isso porque as pessoas ficavam surpresas, e a gente tem esse discurso muito claro, eu e o Alan, e em relação ao quanto a gente sabe que é capaz de se produzir código com um framework bem completo e bem estável, como é o Rails hoje em dia, né? E as pessoas se surpreendiam com isso. Quando elas começavam a entender, tipo assim, putz, não precisa, cara, você não precisa ter uma API e um banco de dados em outro lugar, e 2 bancos de dados, um relacional e um não relacional, e um front-end. Você não precisa de tudo isso para usar React, fazer uma aplicação web. Dá para fazer um paralelo com o Git. Chegavam pessoas lá, tipo, não, eu conheço o Git, eu conheço o GitHub. Aí a gente falava assim, não, mas GitHub não é Git. Git é outra parada. Peraí. A gente começava a mostrar, eu lembro de um aluno, foi bem marcante isso, que ele chegou, não, eu já sei usar Git pra caramba. Aí eu fui mostrar branch, eu falei, não, isso eu não entendo não. Eu sei abrir pull request. Então a pessoa sabia fazer pull request no GitHub, mas ele não sabia o conceito de falar assim, mas você sabe o que é uma branch e tal. Ele só sabia os comandos. Git checkout "-b", git push, vai no GitHub, novo pull request e acabou. Falei, cara, tem um monte de coisa acontecendo aqui. Peraí, vamos um pouco ver os fundamentos que estão acontecendo aqui por trás. Então, confesso, talvez por uma questão geracional, talvez eu e Alan fomos sempre um pouco um freio nesse ímpeto da galera de querer fazer muitas coisas. E a gente via, mas isso era um reflexo do mercado. A gente conversou, a gente teve um aluno que tinha uma startup, ele queria estudar para poder se envolver mais com o produto, e ele recebeu um aporte, e ele foi lá gerenciar esse aporte e tudo mais, e ele tinha pago para um grupo fazer uma primeira versão. E essa primeira versão envolvia já 2 tecnologias. E aí quando ele recebeu o aporte, ele foi ver que para montar a equipe de tecnologia
de dev dele, ele ia precisar, tipo assim, putz, o que eu achei que eu ia resolver com 2, eu preciso de 4 ou 6 pessoas. Porque são 2 coisas nada a ver, eu não encontro uma pessoa que sabe fazer os 2. Né? Acho que hoje em dia até está se popularizando mais, mas no começo de React, quem fazia React não fazia o back-end muitas vezes e ficava ali, tinha uma camada bem separada. Né? Ou até no começo foi se separando, né? Chegou uma hora que você tinha que contratar pessoas com perfis diferentes mesmo. Então, essa questão geracional pegou bastante, mas a questão de tecnologia também. A gente teve que explicar muito, acho que muita gente conheceu o Ruby Rails com a gente. E é engraçado, porque conforme o Rails foi evoluindo, e eu estava ensinando ali na ponta, e quando chegou no 6, com como é que chama lá? Esqueci o nome. Webpacker e tal, virou caos. Eu lembro que eu submeti uma palestra, essa história é engraçada. Na RubyConf, a única vez que eu palestrei na RubyConf foi nessa época do Rails 6, que eu submeti, tipo assim, o Rails tá ficando muito complicado. O mote da palestra era isso. Tá ficando impossível ensinar Rails. E aí eu comecei, aquele esquema, talvez Círios e Wagner já submeteram palestra aí, sabem como é. Você submete baseado numa ideia ali inicial que você teve, pesquisou um pouquinho, aí você vai aí depois que é aprovado, você vai desenvolver mesmo. Aí quando você desenvolve assim, rapaz, acho que não era bem isso não. E eu comecei, tinha acabado de sair, quando eu submeti, tinha acabado de sair o beta, o primeiro release ali, um pré-release do 6, do Rails 6. E eu fui estudando, investigando, e era bem naquela época também do Ruby 3, daquelas melhorias dos compilers e tal. Então, fui investigando mais, tudo. Quando eu fui apresentar a palestra, foi aquele clássico, cheguei lá. Eu mudei de ideia desde a hora que eu submeti, mas eu vou explicar pra vocês por que eu mudei de ideia. E eu fiz a comparação da primeira turma da Campus Code com o Rails 3, quando eu fazia um Rails New, o que acontecia, e da época, quando eu fazia um Rails New, o que acontecia. Eu já tinha que começar, eu estava desligando já 4, 5, 6 componentes, porque eu queria começar mostrando só o que era MVC, como é que construía aquele começo da aplicação, migrações de banco de dados. Mas aí, conforme eu fui estudando, eu fui entendendo, tipo assim, tem um motivo dessas escolhas. E eu acho que o momento atual do Rails, ele vai, inclusive, muito nessa linha, tipo assim, não, tudo isso aqui tem motivo, né? As últimas decisões que o framework tem tomado, eu sou muito favorável a grande parte. Claro que a gente sempre questiona alguma coisa, indo um pouco, não é contra o Ruby UI Series, mas é só, eu acho que está na hora do Rails tomar partido de talvez alguma dessas bibliotecas de componentes, né? E tipo, deixar talvez o RB como uma opção, né? Já é possível, né? Sempre é possível configurar, né? Ali o motor de renderização, mas adotar alguma componentização, né? Porque acho que é o momento atual das aplicações, mas você vê que faz sentido algumas tomadas de decisões, mas confesso que até pra gente teve alguns momentos que foi difícil ensinar Rails, com aquele monte de coisa, tendo que explicar pra pessoa, desligar um monte de coisa, rodar um comando assim que fazia um Rails New, rodar um Rails Routes, e vinha, no começo não tinha nada, depois começou a vir 10 rotas que o Rails tinha injetado, eu tinha que falar pra pessoa, ignora essas rotas aí. Eu sempre detestei essa frase quando eu tô ensinando, que é tipo assim, o negócio tá na frente, e eu pedi pra pessoa, ignora isso daí por enquanto. Sempre detestei usar essa frase. Eu acho que o desenvolvedor mas acho que hoje que migrou do 6 pro 7 deveria receber uma medalha de honra ao mérito. Saiu do Webpacker pro Prop Chef, que é um parto. Quem já fez isso, Sim. Enfim, quem já passou por esse trauma, eu acho que eu vou dar essa ideia pra Amanda lá da Rails Foundation, criar uma medalha, um achievement pra quem fez. Você gosta dessa coisa de componentização e tal, né? Você é um cara que curte isso, né? Dá pra fazer um episódio só disso. João e Alan, né? A gente tá falando agora de novas tecnologias, né? Até então, né? Até alguns anos atrás, a gente tinha lidado, o React, agora o outro framework e tal. Só que nos últimos anos a gente lidou com uma coisa que foi disruptiva, né? Que foi a utilização de inteligência artificial para programação, né? Isso é novo. Do que vocês conhecem, do que vocês estão vendo, vocês acham que inteligência artificial, né, da forma que é apresentada para a gente, através de LLM, elas estão mudando ou vão mudar a forma de aprendizagem, a forma que as pessoas aprendem programação? Olha, a gente tem alguns exemplos do que já aconteceu aqui. A gente, talvez numa abordagem ainda um pouco inicial, né, a gente não estava estimulando tanto esse uso, esperando um pouquinho, né? Tô falando já de coisa de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, né? Não tô falando de hoje. Acho que hoje em dia é quase impossível, ainda mais que algumas ferramentas Copilot oferecendo, né, opções gratuitas, tem muita coisa gratuita, muita coisa disponível, mas a gente sempre chamou a atenção das pessoas para tomar cuidado, para usar quando fosse alguma coisa que você já entendia o que estava acontecendo. Então, esse ímpeto de querer fazer muito rápido sempre teve presente, acho que é muito presente na vida de quem programa. E lembrei de uma história que remete ao começo quando eu começava a explicar TDD, então assunto de teste é o assunto que eu mais gosto, assim, na hora de ensinar.
E eu contava uma história que eu via todo mundo da turma assim balançar a cabeça e concordar. Que era, sabe quando você começa, você decide, tipo assim, hoje eu vou aprender uma ferramenta nova. Você pegou lá um framework novo, então você já conhece PHP e saiu um framework novo. Você começa a estudar. Aí você vai falar assim, vou seguir o tutorial. E você começa, só que você pensa, não vou seguir o tutorial, vou fazer uma aplicação que eu tenho uma ideia aqui. O tutorial é uma calculadora, sei lá, de coisas de nutrição, mas eu vou fazer aqui uma agenda da quadra do bairro. E você começa a fazer uma coisa diferente. E aí chega uma hora que você precisa de um componente extra. Aí você vai instalar. Aí esse componente dá erro. Aí você descobre que está com a versão desatualizada. Aí você vai atualizar. E quando você... Aí você descobre que tem uma outra alternativa. E você vai avançando. Você vai entrando ali num buraco, né? Dentro da terra. Quando dá 6 da tarde, você fala, tipo assim, cara, o que eu tava fazendo mesmo? Tipo assim, não sei mais. Aí você joga fora aquele código e começa de novo. Aí eu sempre contava a história, eu falei assim, muito legal você fazer isso no seu projeto, estudando e tudo mais, tem que fazer mesmo. Se debruçar, jogar horas fora, né? Estudando e tudo mais. Mas numa empresa, você não pode ficar jogando fora código todo dia 6 da tarde, no dia seguinte eu vou começar de novo. Vai chegar uma semana, 2, vão chegar, cadê a tarefa que você estava fazendo? Então, eu sempre ensinei TDD como uma ferramenta da pessoa conseguir projetar o que ela vai entregar. Pô, eu vou entregar isso daqui, tá pronto. Cara, pessoa, né? Tipo, tá pronto. Não, vai pro próximo. Escreve o próximo cenário e vai avançando. No final do dia, você tem uma métrica do que você entregou. E eu consegui me perder totalmente no assunto. Mas quando a gente chega na IA, e sempre teve, eu lembrei, colocar essa cadência, e eu falava assim, olha, vocês vão aprender a ter cadência no trabalho. O que é cadência? É ter ritmo. Então você vai escrever um teste e faz ele passar. Escreve outro, faz ele passar. No final da semana, o seu trabalho está quantificado por você mesmo. Pô, escrevi código que resolveu 13 cenários de teste. Então, isso aqui é o que eu produzi a semana aqui nesse projeto. O pessoal sempre queria atropelar muito esse processo. Era evidente pra gente olhar a pessoa, você não tá fazendo o teste, né? Tipo, a gente olhava, putz, não tô. Era muito claro, porque tava dando uns erros, assim, malucos na tela. Então a gente sempre teve que lidar muito com esse ímpeto da pessoa querer correr, e ela tropeçava e caía. Eu falei assim, olha, se você tivesse indo mais devagar, você tava lá na frente e você tá caindo toda hora. Quando chega a IA, acho que é um momento, é um baque, assim, pra gente ter que se adaptar. E aí, a gente teve que incorporar isso, a gente tentou trazer muito isso pro nosso processo seletivo. Então a gente tem etapas hoje no processo da pessoa ter que entrar ao vivo e resolver alguma coisa com a gente, por exemplo. E a gente já pegou pessoas que a gente olhava tipo assim, putz, isso aqui foi IA. Assim, é muito evidente. Então a gente teve que se adaptar um pouco nesse sentido. Mas aí depois que passa esse momento, né, quando vai chegando mais na reta final do treinamento, a gente sempre teve esse processo de no final do treinamento tirar umas amarras. Então o processo de revisão de código fica por conta do próprio time. Então nesse momento a gente já tem estimulado um pouco mais o uso, mas é aquele negócio. Você já sabe o que está fazendo, você quer acelerar um pouco a reprodução, né, de algumas tarefas mais repetitivas, tudo bem. Mas a gente dá um pouco conservador nesse aspecto, assim, porque a gente precisa que a pessoa entenda o que ela está fazendo antes dela delegar o trabalho, né, para uma ferramenta externa. Assim, pegando o momento que nós estamos agora, né, de ASE e afins, e pegando o que o Wagner colocou, mudou a forma de aprendizagem, etc. Nós tivemos um aluno que antes de ser aluno nosso, ele tentou aprender a programar com o irmão, que já programava há muitos anos. O irmão falou, você vai aprender a programar, vou começar com Assembly. E não é piada, tá? Parece piada, né? Ele vai assistir isso aqui, ele vai ficar puto que eu tô contando essa história, mas eu acho que é interessante. Ele começou a ensinar Assembly. Eu vou te ensinar Assembly primeiro, depois eu vou te ensinar um pouquinho de C, e por aí vai. Tá? Então, para não alongar demais. Ele começou de Assembly, né? E achou que tava muito alto nível ainda. Falou, dá pra baixar um pouquinho mais, mas eu vou começar por aqui que já tá bom, né? E foi. E o cara, quando chegou até nós, eu falei, então você aprendeu a programar pra caramba, né? Ele falou, não sei nada de programação. Não sei nada. Eu falei, que estranho, né? Você começou lá atrás. Por quê? Porque a forma com que nós programávamos em Assembly, até o Distra fala sobre COBOL, que COBOL devia ser proibido porque mutilamento, você já ouviram essa frase e tal. Então, assim, essa frase é icônica, procurem depois. Acho que tá no Wikipedia do COBOL ou do Distra, um dos dois. Pois bem, e aí você fala assim, cara, não fez sentido ensinar Assembly em algum momento? Facilitou muito a forma com que nós programávamos. Fez sentido ensinar até COBOL, não sei, né? Tipo, já que eu citei o COBOL, porque era muito moderno para a época. E por aí vai. Então, assim, quando eu for ensinar Rails agora, nas versões atuais, eu estou deixando de mostrar um monte de conceitos. Quando o cara dá um Rails new, ele perde um monte de conceito. Como o João falou, já nasce um monte de rotas. Então, o ideal seria que eu explicasse para ele um pouquinho de web, um pouquinho de protocolo TCP, sacou? Mas você fala, cara, se eu for tão para trás, o cara vai perder o interesse. Então, vou mostrar isso aqui.
Agora com o IA, se eu mostrar pro cara, olha, vamos dar Rails New, ele, pra quê? Eu mando o ChatGPT, me dá uma aplicação em Rails, ele faz tudo. Então me ensina a fazer prompt. Isso que o cara vai falar, né? Só que o que você, como instituição de ensino, como você, como pessoa que vai ensinar alguém a programar, tem que entender. Fala, cara, seria ótimo ensinar para ele só prompt, mas eu preciso ensinar para ele algum conceito. Porque o dia que esse código dele não abrir, sei lá, tipo, que nem o caso aqui, sai do Rails 6 pro Rails 7, e ele vai tentar atualizar e quebrar tudo, nem o ChatGPT vai resolver para ele, nem as LLM vão resolver. Né? Porque ela fala assim, cara, não tem um contexto... Que acontece algumas vezes, eu não tenho o contexto todo. Né? Então ela precisa de um contexto maior para ela poder responder. Então, o que cabe a nós, então, acho que nesse momento de novas ferramentas tão disruptivas, né? Tipo, nesse momento nosso de programação, de aprendizado, etc., é você escolher aonde você volta nos fundamentos. Não é no Assembler, não é no TCP, como eu dei o exemplo, né? Talvez até, Wagner, em algum momento não é nem no Rails New mais. Sacou? Então a gente vai ter que escolher onde está, porque senão eu perco o interesse daquela pessoa. Fala, cara, é que eu ouvi meu amigo falou que um prompt resolveria a minha vida. Fala, sim, ele não está errado, mas deixa eu te mostrar um pouquinho o que esse prompt gera. Deixa eu te mostrar um pouquinho quais são os conceitos aplicados aqui. Por que isso, Alan? Porque quando você aprender esses fundamentos, você aprenderá a resolver problemas, né? Tipo, a ter mais sucesso do que o seu amigo que só faz prompt e sai sabe, só sai... vou dar o meu contexto aqui como pessoa que está tentando aprender a cozinhar, né? Fala assim, cara, você pode fazer só miojo com feijão, miojinho com uma pápricazinha em cima, fica gostoso para quem gosta, né? Ou você pode fazer uma carbonara de uma forma correta, com ovos, tá, sacou? Então, assim, algumas escolhas. Mas eu não quero aprender alta gastronomia, eu só quero comer bem. Então, para essas pessoas, a gente vai ter que ter essas escolhas, né? Escolher as batalhas que a gente quer travar com o aprendizado daquelas pessoas que a gente vai se prontificar a ensiná-las, né? Então, acho que falar um pouquinho da mudança é isso, Wagner. Eu lembrei, só pra gente finalizar, uma frase, eu falei algumas 2 ou 3 aqui, coisas que eu falei muito na história da Campus Code, só pra fechar esse assunto. Quando o pessoal tava lá no treinamento, estavam super empolgados, começando o projeto, eu percebia também quando o projeto ia ficando muito complicado, que qualquer mudança quebrava muita coisa, rolava um desânimo. Aí eu virava e falava assim, gente, ó, vocês estão aqui patrocinados por tal empresa. Essa empresa não está esperando você chegar lá para começar o produto dela. O produto já está lá rodando. Com o dinheiro desse produto, eles estão patrocinando essa turma. Então, tipo assim, você vai chegar num projeto que já está lá há 5, 6, 10 anos, que já passaram dezenas de pessoas escrevendo código, que já tiveram milhares de linhas, milhares de arquivos e tal. Você vai abrir aqui no treinamento, tem um arquivo, sei lá, no final do projeto tinha 12, 15 models, né, uns 20 controllers. Você vai chegar num lugar que tem centenas de models, de controllers. É outro universo. Então, era um ponto que eu enfatizava o uso de testes, né? Falei assim, olha, o teste vai te ajudar a focar só no pedacinho que você tem que resolver o problema. Você tentar rodar tudo, navegar até chegar lá, você tem que fazer um teste baseado numa fatura que está vencida. Sempre dava esse exemplo. Olha, é um teste para gerar a segunda via de fatura vencida. Tem que ter o produto, tem que ter o cliente, tem que ter a cobrança tem que passar 30 dias, aí a fatura virou vencida. Você vai fazer isso rodando, local, host? Não dá, você tem que simular isso, né? Com dados de teste. Mas eu sempre falei para eles, e é engraçado isso, porque eu ouvi muito, quando eu vou nos eventos, quando vem algum ex-aluno conversar comigo, eles falam muito isso, que pô, eu perguntava, falei, gente, vocês vão começar numa empresa, anota quanto tempo vai demorar para você ver um Rails New acontecer dentro da sua equipe. Então, tipo assim, você vai ver um Rails New. Eu lembro que tinha a galera, João, aconteceu. Tipo assim, tô há 1 ano e 7 meses aqui, vai ser o primeiro Rails New. Legal, vamos poder usar o Rails novo. A galera ficava feliz, a galera mandava mensagem pra mim. João, chegou meu dia. Tipo, Rails New aqui na empresa. Finalmente eu vou ver projeto novo, começar tudo do zero. Tal. Eu falei assim, é isso. Então, essa questão de decidir também como vai ser ensinado e tudo mais, acho que a galera tem que entender que não vai poder copiar aquele projeto todo, é um projeto que está lá há muito tempo, a gente também já viu isso, tem empresas parceiras nossas que a gente sabe que tem questões legais, que elas proíbem qualquer tipo de IA que não seja local, então qualquer coisa que está em nuvem, se você colocar o código lá do trabalho, você pode ter problemas, então a gente tem que também trazer um pouco dessa educação para as pessoas, para elas entenderem também que, olha, uma coisa é você usar para experimentar, quer rodar uma aplicação super rápido aí, eu uso muito para... Tá tendo um problema num servidor, alguma coisa, tipo, pô, é uma versão de Debian, outro dia eu tava mexendo com Red Hat, então alguma coisa que não é muito do meu dia a dia, uma versão antiga, né? Tudo bem você fazer pesquisas e tudo mais, mas ensinar a pessoa o passo a passo ali, a gente acha que é bem importante, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Poxa, João e Alan, cara, muito obrigado pelo tempo de vocês.
Aprendi muita coisa aqui que eu não sabia da história. Aprendi muito aqui sobre processo e, pô, é sempre uma honra receber vocês, né? Conversar, bater um papo. Então, cara, muito obrigado, viu, pelo tempo de vocês. Valeu. Obrigado a vocês, gente. Isso aí, pessoal. Obrigadão. Muito bom ter vocês aqui. E é isso. Quem escutou até agora, por favor, siga, compartilhe para a gente estar sempre aí lançando novos episódios. Obrigadão, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, até mais.